Se você pudesse aprender qualquer coisa na sua vida 10 vezes mais rápido, o que é que você escolheria? Eu li o Ultra Aprendizado para você e eu vou te contar quais são as principais técnicas para você acelerar o seu aprendizado e aplicar isso na sua vida e também nos seus negócios, que é o que eu falo aqui no meu canal sobre negócios, tá? O método do Scott Young, ele permitiu que o autor, né, que esse autor, ele aprendesse e se formasse numa faculdade muito renomada e muito difícil, que é o MIT, nos Estados Unidos, sem sequer ter pisado lá na universidade. Ele nunca foi na universidade e conseguiu um dos diplomas mais difíceis do mundo no que se refere à universidade. E quando eu li o livro, eu fiquei refletindo quantas vezes eu não fiquei preso estudando e não conseguindo reter a informação. Então, se você se sente de alguma maneira assim, que você está estudando, aprendendo alguma coisa, algum idioma, alguma coisa no seu trabalho, e você não está conseguindo desenvolver, você não está conseguindo reter a informação, esse vídeo é para você e é dele que a gente vai falar aqui, tá? Com detalhes, tá? Então, o que é que você vai aprender nesse vídeo e também nesse livro? Como aprender mais rápido e de forma mais eficiente, porque não adianta você só ler esses métodos loucos de ler um livro em 20 minutos ou 12 minutos. Não é isso que o livro aborda, não é essa técnica. Quais são as principais técnicas de ultraaprendizado e como você pode aplicar isso no seu negócio e no seu dia a dia. Você vai aprender também um conceito muito poderoso que prova que se realmente você aprendeu alguma coisa. E no final eu vou também te dar um desafio prático para você testar essas ideias hoje mesmo, tá? Então já se inscreve aqui no canal para que você não possa perder os vídeos que eu falo sobre negócios, sobre livros, sobre desenvolvimento pessoal, sobre aprendizado, sobre produtividade na sua vida. E se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, então vamos lá, sem enrolação, tá? Então, o que é que a gente vai falar aqui agora, né? Primeiro, quais são as principais técnicas do livro, Rodrigo? O que é que você aprendeu, o que é que tem de técnica para você dominar as habilidades mais valiosas do mundo, para que você seja, olha a promessa aqui, domine as habilidades mais valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira. Essa, entre aspas, a promessa que o Scott Young sugere aqui, né, no livro dele, tá? Mas antes de mergulhar em qualquer tema aqui sobre qualquer técnica, de como ela funciona, primeiro eu quero que você entenda o tema do livro, tá? Antes de dizer quais são as técnicas. O livro, ele trata de... Não é de você ter um hacker, um atalho que você não vai ter nenhum esforço. Pelo contrário, ele aborda sempre no livro que o ultraaprendizado, que é você aprender 10 vezes mais rápido qualquer assunto, ele é algo estressante, que precisa de um esforço muito grande, já que você quer aprender uma habilidade nova mais rápido do que todo mundo, por exemplo, aprender um novo idioma, aprender inglês, ficar fluente, ou você realmente quer aprender a ser um programador, ou você quer aprender a desenhar, ter uma habilidade específica, né? Então é disso que trata esse livro, tá? E é exatamente isso que ele tem como técnica, a primeira técnica. Isso que eu acabei de fazer com você agora, que não necessariamente você precisa já ir direto a aprender. Primeiro passo, você precisa, antes de você mergulhar no seu aprendizado, na técnica que você vai querer aprender, você primeiro precisa entender como é que esse tema funciona. Por exemplo, se você quiser aprender sobre inglês, se você quer aprender um novo idioma,
Você precisa entender e descobrir quais são as técnicas e as formas de aprendizado antes de você sair consumindo os conteúdos na internet, ou antes de você sair consumindo livros, ou achar que a melhor forma é de você escutar podcast, ou de você fazer Duolingo, ou de qualquer forma aprender um idioma da sua cabeça. O que ele fala aqui como técnica de você aprender qualquer coisa rápido, mais rápido do que a maioria das pessoas, é você primeiro, antes de absorver o conteúdo, você estudar quais são os tipos de conteúdo que fazem as pessoas que aprenderem aquela técnica. Vou pegar aqui o exemplo de, por exemplo, você quer ficar fluente num idioma, né? Que esse é o desafio que eu estou agora no inglês. Como é que as pessoas aprendem inglês? Como é que nas escolas dos Estados Unidos o inglês é ensinado? Você sabe quando você vai se matricular num colégio, ele tem o plano de aula, o plano de curso? Então é você estudar quais são os planos de curso dos cursos de inglês dos Estados Unidos. Quais são o plano de curso de um curso de fluência no Reino Unido. Quais são as técnicas que as pessoas que ficam fluentes ou que já passaram por um processo de fluência, eu estou falando em idioma, mas isso serve para, por exemplo, qualquer outro aprendizado que você queira fazer. Você precisa primeiro entender quais são as possibilidades que você tem na mesa. Imagina que aprender é um mar de possibilidades. Hoje a gente tem acesso a qualquer tipo de conteúdo na internet. Então, primeiro você precisa navegar e ver a que mais se adapta, a que mais se assemelha, a que mais você vai se sentir, vai sentir um prazer de fazer aquela atividade, porque não adianta você querer aprender sobre gestão financeira e você ir no YouTube e assistir aulas de pessoas que já sabem sobre aquele tema. Talvez essa não seja a melhor forma para você, entende? Antes de você sair consumindo esse tipo de conteúdo, você primeiro precisa estudar todas as abordagens. Então, olha, se você quiser ficar experiente em alguma coisa, você precisa de 100 horas consumindo conteúdo daquela coisa. Então perca 5 a 10% desse tempo pesquisando quais são as possibilidades para você não se deparar com qualquer curso, com qualquer professor, com qualquer técnica, com qualquer forma e já achar que aquela forma vai fazer você ficar fluente ou você vai fazer você ficar bom em uma certa atividade. Então o livro ele fala muito isso aqui no começo, de você fazer uma análise das possibilidades, já que hoje as possibilidades são assim incontáveis, tá? Então essa é uma das técnicas do livro, espero que você tenha assimilado, tá? Fala aqui nos comentários se você entendeu essa primeira técnica. Primeiro, perca tempo fazendo uma varredura das possibilidades. A segunda técnica que tem aqui no livro e que você, de alguma maneira, isso é óbvio quando você aprende alguma coisa, é que o livro ele enfatiza que não basta você ficar lendo, ou você assistir vídeo, ou você ficar consumindo conteúdo. Você precisa aplicar o conteúdo o mais rápido possível. Aquilo que você aprendeu hoje, você tem que encontrar uma forma de aplicar imediatamente aquele conteúdo, porque o livro fala muito na prática, exposição ao tipo de conhecimento que você está querendo adquirir. Por exemplo, se você está aprendendo inglês, se você quer ficar fluente em inglês e você tem problema de falar, você tem que falar o tempo inteiro. Você aprendeu ali a strategy, a comunicação em inglês, então você tem que praticar o seu listening, você tem que... eu tenho problema de escutar, Rodrigo, então você tem que praticar escutar músicas, e quando as pessoas falam inglês eu não consigo entender, então você tem que praticar isso. Se o seu objetivo e a sua dificuldade é falar o inglês, ou você quer conversar, tanto escutar quanto conversar, então você tem que falar. Você tem que estar fazendo prática. Se você está, isso serve para qualquer tipo de aprendizado, tá? Por exemplo, Rodrigo, estou querendo aprender copywriting. Então você precisa começar a escrever anúncios reais para ver se de alguma maneira os seus anúncios funcionam. Rodrigo, eu estou começando a escrever uma newsletter e eu quero ver se isso é bom, mas eu não tenho... Você precisa criar a newsletter e enviar para as pessoas e pedir feedback. É prática o tempo inteiro. Ele sempre fala, não tem como você aprender se você não pratica. E estresse. Uma coisa aqui, né, que eu fiquei muito reflexivo. Fazia muito tempo que eu estava praticando inglês naquele joguinho Duolingo. Passei quase 2 anos jogando, né, porque é um jogo divertido. Só que ele não me deixava praticar intensamente.
na verdade, porque era uma forma fácil de aprender, era uma forma divertida. Eu não estava me estressando para aprender. É igual você treinar um músculo, né? Quando você vai para academia, o seu músculo fica doendo. Então, basicamente, essa prática intensa tem que doer de alguma maneira, não pode ficar só confortável. Você não pode ficar 100% no conforto aprendendo alguma coisa, senão isso não é um sinal que você não vai aprender, ou você vai demorar muito mais para aprender, tá? Então, primeira técnica do livro que eu separei, perca tempo fazendo um estudo de possibilidades. Segundo, e não menos óbvio, prática intensa. Antes de eu ir para a terceira técnica, eu queria te dizer que você está aqui, se você está aqui até agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso ajuda pra caramba. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários em até 2 dias úteis, então vai ser bom ter essa troca e conhecer melhor o que você está achando do vídeo, achando do conteúdo. Eu falo sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre como aplicar técnicas de administração no seu negócio, como abrir uma empresa, como administrar uma empresa, como empreender mudou minha vida. Então, inclusive vai aparecer aqui no card do vídeo o porquê você deve empreender. Então, se você está começando a empreender, se você quer empreender, assista esse vídeo que eu te contei a minha história de como eu comecei do zero, quais foram os erros, quais são os principais erros e acertos que eu cometi nessa trajetória. Então esse vídeo está muito legal, vai lá, assiste, é muito bom se você quiser empreender, tá? Então vamos para a terceira técnica. Vou tomar um golinho aqui no meu chá, isso aqui é chá. A terceira técnica do livro é feedback rápido. Como assim, Rodrigo? Você precisa corrigir os seus erros repetidamente, de forma acelerada, rápido. Porque se você tem feedback, você acelera o seu aprendizado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui nesse exato momento, agora que estou gravando esse vídeo, eu estou na China. E aqui, falar o idioma mandarim, né, o idioma local, é muito difícil. Então, aqui você não fala português de jeito nenhum, e o inglês você precisa se comunicar de alguma maneira que as pessoas também têm uma certa dificuldade de entender o seu inglês, então você precisa se expor falando inglês. E qual é o tipo de feedback quando eu estou tentando falar inglês e as pessoas não entendem? A própria não compreensão de quando eu falo inglês e as pessoas não entendem já é um feedback. Então, se eu falo lá, oh, please, can I help me? Então, a pessoa fala assim, não entendi. Então, isso já é um feedback. I'm sorry, I repeat. Então, meu inglês não é muito bom. O inglês do chinês também não é muito bom. Então, se eu falo alguma coisa em inglês e ele não entende, isso já é um feedback. Outro tipo de feedback que você pode ter no seu outro aprendizado, que você precisa ter, é aquele feedback que não só não entende, mas ele também te diz o que é que você errou. Olha, você falou dessa maneira, ou então você fez isso e isso está errado. E o terceiro tipo de feedback, que o livro fala também, é que é aquele feedback instrutivo, que é, ele fala que você errou e ainda te diz como você deve fazer, qual é a forma certa de fazer. Eu estou com o meu sócio aqui e quando eu falo inglês de uma forma errada, que o chinês não entende, ele faz aquela cara que é o primeiro feedback, eu entendo que ele não entendeu, talvez eu até saiba o que é que eu falei de errado, mas o meu sócio vem, olha, você falou desse jeito, então fala assim. Então isso acelera o aprendizado, então você precisa ter esses feedbacks. Por exemplo, se você está aprendendo a vender, você pode gravar suas reuniões e depois você ajustar o seu pitch de vendas, por exemplo, assistindo. Por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo para o YouTube, eu assisto depois o vídeo para saber como é que eu posso melhorar, como é que está minha oratória, se minha comunicação está boa, se o áudio está bom, se a posição da câmera está boa. Então isso é uma espécie de feedback. O próprio vídeo me faz fazer uma prática intensa, de estar aqui fazendo vídeo toda terça e toda quinta aqui no canal, e também de ter um feedback
as pessoas comentando, vocês comentando, por isso que é sempre bom. Cara, comenta aqui no vídeo, me fala o que é que você achou, você já leu esse livro, isso vai acelerar o meu aprendizado, você contribui para o meu aprendizado. Você assistir esse vídeo e fazer as perguntas também aqui no comentário, contribui para o seu aprendizado. Então por isso que eu sempre peço, pô, deixa aqui os comentários. Por quê? Porque vai acelerar. Você pode me dizer aqui nos comentários, caramba, Rodrigo, seu vídeo foi muito bom. Ou então, Rodrigo, seu vídeo não foi bom, eu não entendi quais são as técnicas, você está falando de prática intensa, eu não entendi. Você me falou também de meta-aprendizagem, de você pesquisar os conceitos antes de ir para a prática, antes de começar a consumir conteúdo. Você falou de feedback rápido, eu não entendi. Então, essa forma de feedback faz com que você aprenda e eu aprenda. E é isso que ele fala aqui no livro. Tá? E o quarto e o último conceito, isso me pegou de jeito, cara. Ele fala que aprender por analogias é muito bom, porque é um teste infinito de aprendizado. Como assim, Rodrigo? Vou te dar um exemplo. Se você conseguir assimilar um tipo de conteúdo mais técnico do seu trabalho e você conseguir fazer uma analogia com alguma coisa mais simples, significa que você aprendeu de fato. Então, eu estou o tempo inteiro fazendo analogias com coisas simples para explicar coisas complexas ou que para mim não são complexas para uma pessoa que nunca entendeu de um assunto. Por exemplo, eu quero explicar para um mentorado meu qual é a diferença de DRE, que é um demonstrativo de resultado de exercício, para o fluxo de caixa. Tá? Ou então um regime de caixa e um regime de competência. Então você deve estar se pensando, caramba, Rodrigo, que danado é um regime de caixa e um regime de competência. Então eu vou explicar o que é um regime de caixa e um regime de competência de uma forma análoga, trazendo para um contexto do dia a dia para que você entenda. Por exemplo, vou ver se eu consigo fazer isso agora. O que é um fluxo de caixa dentro de uma empresa? Ou um regime de caixa. Você imagina que... como é que eu posso fazer para poder te explicar isso de uma forma bem simples? Veja que agora eu estou buscando uma forma de pegar o conceito que eu já tenho de fluxo de caixa e pensar de alguma forma, alguma aplicação no dia a dia, como eu posso te explicar qual é o conceito de um fluxo de um regime de caixa e um regime de competência, que é uma coisa muito técnica da parte financeira de uma empresa, por exemplo. Então, fazer isso, se eu for capaz de te ensinar o que é um regime de caixa e um regime de competência de uma forma análoga, isso significa que eu, Rodrigo, consegui validar o meu conhecimento e eu consegui aprender de fato. E se você entender a partir da minha explicação, isso quer dizer que eu ainda consegui fazer com que você entendesse com uma analogia perfeita. Agora vamos pegar um exemplo de regime de caixa, para que eu te explique, para ver se você entende, tá? Vamos imaginar que você tem uma conta de luz na sua casa, tá? Você recebeu lá a sua fatura e você consumiu sua energia durante todo o mês de janeiro, tá? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o dia 31 de janeiro. E aí, chegou a fatura da sua casa no dia 5 de fevereiro, com o vencimento para o dia 5 de fevereiro, ok? Então você recebeu lá sua fatura no dia 2 de fevereiro, com vencimento do dia 5 de fevereiro. Para você, como consumidor, o seu regime de competência foi o período que você usou a sua energia, porque compete com aquele período. Mas para o seu regime de caixa, que é quando o dinheiro vai sair da sua conta, já foi fevereiro. Então, o regime de caixa, fevereiro, no regime de competência, janeiro. Porque é a diferença de quando você consumiu a sua energia para quando você pagou a sua energia. Eu acho que esse exemplo foi bom aqui de você entender qual a diferença de regime de caixa e de regime de competência, porque a conta de energia da sua casa é uma coisa muito comum, porque todo mundo tem. Todas as pessoas têm um regime de caixa e um regime de competência. Então, numa empresa, você, por exemplo, paga o salário do seu funcionário no quinto dia útil do mês subsequente. O regime de caixa foi no mês de fevereiro, mas o da competência foi o trabalho que ele fez dentro da empresa durante
os 30 dias. Então isso quer dizer que o quê? Que eu acabei de validar o meu conhecimento. Então se você está aprendendo uma técnica nova, tente sempre fazer essas analogias. Pare e reflita um pouco. Eu não tinha preparado nada, nenhuma explicação técnica aqui, mas como regime de caixa e regime de competência faz muito sentido na minha vida, porque eu sou empresário e também dou consultoria para empresários. Inclusive, se você está aqui porque você é empresário, você precisa de uma consultoria para o seu negócio, ou seja, de organizar o seu negócio, se você está querendo colocar um negócio novo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar em contato comigo para saber como eu posso te ajudar a alavancar os resultados do seu negócio, para que através do empreendedorismo você mude de vida, tá? Então, como é que você pode aplicar isso nos seus negócios, já que eu estou falando de negócios? Então, se você tem uma equipe, você pode ensinar os conceitos mais complexos usando essas analogias simples para que todo mundo entenda, feito isso que eu fiz agora, tá? Exatamente isso. Então, Rodrigo, esse exemplo não foi tão claro ainda, você pode me dar uma outra diferença do que, por exemplo, é um regime de caixa? Imagine que o fluxo de caixa da empresa é essa garrafa, e essa garrafa é a conta no seu banco, e quando alguém enche aqui a garrafa é quando você faz uma venda, e você bebe a água é quando você gasta o dinheiro. Então, se você ficar só gastando a água, que é gastando o seu dinheiro, e ninguém está colocando água aqui, uma hora vai acabar. Então, se as suas vendas nesse exemplo aqui, se as vendas são alguém enchendo a água, que é o seu cliente, e você consumindo o seu dinheiro, se sobra isso aqui é seu lucro líquido. Então esse é um conceito, tá? Então você pode aplicar essas técnicas no seu negócio dessa maneira. Na vida pessoal, como eu falei aqui, se você quiser aprender inglês, você pode explicar um conceito de alguma técnica de inglês para uma outra pessoa, ou se você quer falar fluência, é você falar. Oh, I'm sorry, I don't worry, oh, really, oh, yeah, good. Então você precisa começar a falar os termos em inglês. Então se você quiser acelerar esse processo, você precisa falar com o nativo, em vez de só ficar escutando o podcast ou fazendo Duolingo, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, para que você, fique aqui minha sugestão, o link desse livro eu vou colocar aqui também na descrição, só para resumir aqui, antes de estudar qualquer coisa, descubra quais são as formas possíveis de aprender, pratique intensamente, não apenas consuma informação, tá? Erre rápido, então feedback para que você corrija rápido, e use analogias para que você possa garantir que você realmente aprendeu, tá? Agora eu quero saber de você, qual dessas técnicas você usa? Eu já usava muita analogia, mas não sabia que isso era uma técnica de ultraaprendizado, vou reforçar isso. Ou melhor, vou fazer um desafio, tá? Crie uma analogia sobre o que a gente aprendeu aqui, deixe aqui nos comentários que eu quero saber se você aprendeu. Faça uma analogia aqui que eu quero ler, quais são as analogias que você é capaz de criar para explicar o que é que você aprendeu aqui nesse livro, tá? E se você quiser expandir ainda mais o seu aprendizado, eu vou deixar aqui um vídeo sobre os 7 livros que mudaram a minha visão no último ano. Então vai estar aparecendo aqui em algum lugar aqui, como gifzinho, você clica aqui e vai lá e confere. Então é isso, eu te vejo lá no próximo vídeo. Se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal e a gente se vê em breve. Tamo junto, um abraço.